Capítulo 2, nós estamos estudando essa carta versículo por versículo e hoje nós estamos no capítulo 2. Nós vamos tomar alguns versículos desse capítulo para nossa meditação nessa manhã. Com esse tema, irmãos, o nosso dever como cidadãos cristãos. Hoje a nossa passagem bíblica nos mostra como os cristãos devem ser bons cidadãos. Mas antes da gente ler esse texto, antes de você ler o texto, é importante você entender o contexto. Contexto é o momento em que o texto foi escrito. Por exemplo, se eu escrevesse agora aqui nesse púlpito, eu escrevesse uma carta, e alguém depois pudesse dizer assim: qual o contexto em que essa carta foi escrita? Aí o contexto seria: num domingo de manhã, era um culto, o pastor estava no púlpito, não estava chovendo lá fora. Esse é o contexto, não é? As coisas que estão ao redor do texto. Então vamos ver o contexto em que Pedro escreveu estas palavras. Vamos voltar no tempo. O cenário é a Roma antiga. O ano é mais ou menos 44 depois de Cristo. O imperador era Cláudius. O imperador romano chamava-se Cláudius. Sua sobrinha Agripina seduz o seu tio e eles se casam. E ela então o induz a adotar o filho que ela já tinha de um outro casamento. E Cláudius dá o nome a esse filho de Nero. Agora, Agripina era uma mulher muito ambiciosa. Ela já havia sido casada duas vezes e ela envenenou seus 2 maridos anteriores, incluindo Nero. Ela gostava tanto de casamento que ela matou os outros 2 para casar uma terceira vez, não é? Bom, Cláudius já tinha um filho biológico chamado Britânicos, e Britânicos estava na fila do trono, ou seja, quando Cláudius morrer, quem vai assumir? Britânicos. Mas através da astúcia de Agripina, ela convenceu Cláudius a citar Nero, o seu filho biológico, Nero, como próximo na linha de sucessão do trono. Finalmente Cláudius concordou. Disse para o seu filho Britânicos: não vai ser você, e disse para o seu filho Nero: vai ser você. Logo depois que Cláudius então nomeou Nero seu sucessor, o que Agripina fez? Envenenou Cláudio e matou Cláudio, não é? Assim como ela fez com os 2 primeiros maridos. Se Cláudio dissesse assim: oh, que surpresa, eu diria para ele: burro. Né? Ela fez isso com os outros 2, está na cara, parece novela da Globo, né? Aí, muito bem, com a tenra idade de 17 anos, Nero assume o trono, é o 5º imperador romano. Nero ganhou uma reputação como um dos homens mais perversos, mais imorais, mais depravados da história humana. Nero.
De acordo com um historiador romano chamado Suetônio, Nero e sua mãe tramaram a morte de quem também, irmãos? Britânicos, não é? Vai que britânicos fica chateadinho e queira requerer o trono, mata britânicos também, não é? Agora, irmãos, o que vai volta, o que vai volta. No momento que Nero tinha 21 anos, ele morria de amores pela sua mãe, nada, ele odiava a sua mãe, mas odiava com ódio mortal. Então ele tentou matar a mãe 4 vezes, mas você sabe, vaso ruim não quebra à toa, né? Ele mandou envenená-la 3 vezes, ela era perita em veneno, né? Ela se livrou dos 3 envenenamentos. Na 4ª vez, Nero mandou sabotar um barco em que sua mãe iria viajar. O barco afundou, mas a mulher era tão ruim que ela conseguiu se livrar nadando, né? Chegou na praia, não é? Nero ficou tão irritado que ele contratou um assassino profissional. Esse assassino espancou e matou a mãe de Nero a facada. Morre! Finalmente, então, morreu Agripina. Agora, Nero achava que era um cantor fantástico. Nero achava que ele era um cantor fantástico. Ele tinha pouco talento, não queria para o The Voice Brasil, era ruim o cara, né? Mas ele gostava de se fantasiar. Ele subia no palco diante do público, o público não podia se levantar enquanto ele estava cantando. Quem que ia fazer isso, né? O pessoal ia aplaudir o cara, né? Enfim, ele era louco. No verão de 64 aconteceu um terrível incêndio em Roma. Durante 9 dias esse incêndio esteve fora de controle. 2/3 da cidade de Roma foi destruído. E apesar dos rumores de que tinha sido Nero que começou aquele incêndio, a maioria dos historiadores até concorda que Nero não estava na cidade quando o incêndio começou. Mas ao ouvir que Roma pegava fogo, Nero voltou para a cidade. Você sabe aquela figura de Nero tocando uma lira, ou Nero tocando um violino enquanto a Roma ardia? Fantasia, isso é fantasia, isso é folclore, né? Mas Tácito diz o seguinte: ao mesmo tempo em que Roma ardia, Nero subiu no seu palco privativo e cantou sobre a destruição de Troia. Então, a cidade pegando fogo e Nero cantando sobre a destruição de uma outra cidade chamada Troia. Por causa do boato de que Nero havia começado o incêndio, ele rapidamente procurou um grupo para colocar a culpa. Não fui eu. Quem foi então? Ele procurou um grupo e ele encontrou um bode expiatório perfeito numa obscura seita de pessoas chamadas cristãs, os crentes. Ele coloca a culpa nos crentes, e sob a direção de Nero, os crentes foram presos, os crentes foram executados, porque haviam incendiado Roma. Tácito, outro historiador romano, escreveu: além de serem condenados à morte, eles foram feitos para servir como objetos de diversão. Eles eram cobertos com peles de animais selvagens, e eles eram lançados aos cães bravios que os dilaceravam. Outros cristãos foram incendiados para servirem de tochas, para iluminar a noite na cidade de Roma. Bom, depois de mais alguns anos de comportamento perverso, começou um movimento para tirar Nero do trono. E aí no ano 68 depois de Cristo, o Senado condenou Nero à morte, por açoitamento, não é? Vamos dar uma coça nesse menino mimado, até que ele morra. Quando eles vinham prender Nero, ele era tão covarde que ele se suicidou. Agora, interessante são as últimas palavras de Nero, não é? Quando Nero morre, ele fala, né, qualis artifex pereo, era o idioma deles lá na época, né? Qualis artifex pereo, que significa assim: que artista morre comigo. Eles se achavam um artista e tanto, né? E ele morre com 31 anos. Muito bem, irmãos,
Nós acreditamos que o apóstolo Pedro estava em Roma quando ele escreveu essa carta. E ela foi escrita quando Nero era o imperador. Então, como você acha que Pedro orientou os cristãos a se relacionarem com as autoridades governamentais? Como? Como você acha que Pedro disse para os crentes se comportarem em relação ao governo? O governo está fazendo uma porção de coisa errada, o governo está metendo os pés pelas mãos, o governo está acabando com o povo. Como é que Pedro manda os cristãos se comportarem? Eu acho, irmãos, que essa pergunta e a resposta a essa pergunta está muito dentro de um contexto que a gente está vivendo. Porque eu tenho visto, irmãos, algumas manifestações de cristãos em relação ao governo, ao nosso governo, ao governo brasileiro, que eu fico pensando, irmãos, isso está completamente fora do que a Bíblia nos orienta a fazer. Bom, vamos ler o texto e a gente vai conversar sobre isso. 1 Pedro 2, de 13 em diante. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Quem era o rei? Nero, o louco, o cara que queria cantar no louvor, mas não tinha voz, o artista, o assassino de cristãos. No versículo 17, observe o versículo 17, nós encontramos 4 declarações de relacionamentos. Essas 4 declarações representam 4 áreas da nossa vida. Em todas essas relações, a nossa resposta deve ser dirigida por Deus. Vamos apenas ver as 3 primeiras e em seguida nós vamos nos dedicar à 4ª. Pedro diz assim: a todas as pessoas tratem com o devido respeito. Então vamos lá. Por todos nós devemos demonstrar o que, irmãos? Muito bem. Aos irmãos, o que eu devo fazer? Por todos os crentes eu devo demonstrar amor. Por Deus, irmãos, o que eu devo fazer? Temer, é o amor respeitoso, temer a Deus. E pelo rei, honrar. Por todas as pessoas eu demonstro respeito, pelos irmãos eu demonstro amor, por Deus eu demonstro amor respeitoso, e pelo governo, irmãos, eu tenho que demonstrar o quê? Honra. Honrar o governo. A mensagem de hoje focará no nosso relacionamento com o governo do nosso país. Algumas pessoas não gostam de mensagem que fala sobre governo ou política. Algumas pessoas dizem que nós não devemos misturar religião com política. Alguém uma vez até disse: o homem que proclama a mistura entre religião e política geralmente não tem muita religião para misturar com a sua política. Ok, eu não vou falar sobre religião ou política, mas eu quero compartilhar com você o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que Deus deseja que seja a sua atitude em relação ao governo. Ao governo. Essa semana eu vi um pequeno vídeo de um camarada que encontrou a Dilma num desses corredores lá nos Estados Unidos. Ela foi lá tratar de assuntos de interesse do Brasil.
ela é a presidente do Brasil, e o camarada com o celular na mão, e ela passando, e não sei como ele teve acesso àquele corredor onde ela passou, cheio de segurança, claro, e ele filmando, e ele chamando a Dilma acusando a Dilma de roubo. Você roubou o Brasil, você roubou o Brasil, onde estão os milhões da Petrobras, você acabou com a Petrobras. E eu fiquei pensando assim, espera aí, ela é a nossa presidente, eu posso não concordar com a política dela, eu posso não concordar com a política econômica dela, mas ela é a nossa presidente. Essa semana sai uma resolução aí do COTRAN, dizendo que agora o extintor não vai ser mais necessário, obrigatório, mas um mês atrás estava todo mundo comprando extintor, porque o extintor era obrigatório. Aí você lê isso, sobe de dentro de você um negócio, dá uma vontade, sabe disso? Aí você ora, Deus abençoa o meu governo, Deus, porque eles estão perdidos, Eu acho que a gente está confundindo, irmãos, pessoa com cargo. O presidente da nossa nação merece toda a honra, é o que diz o texto, honrar o governo. Eu posso não concordar com a pessoa, posso não gostar da pessoa, mas eu preciso honrar o cargo, mesmo que a pessoa no cargo não honre o cargo. Você entende? Então, você quer ser um bom cidadão cristão? Você tem que fazer 3 afirmações. 3 afirmações. A primeira afirmação é essa aí. Vamos lá. A primeira afirmação é essa: eu me submeterei ao governo por causa de Deus. Dá para ler isso? Vamos juntos? Eu me submeterei ao governo por causa de Deus. Tem gente que fala assim, eu vou me submeter ao governo por causa de Deus. Mas o versículo 13 diz assim, irmãos: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Há 2 palavras nesse texto aí que a gente não gosta, irmãos. É a palavra sujeitar e a palavra autoridade. A razão pela qual a gente não gosta delas é porque todos nós somos rebeldes de coração, todos nós. O pastor, como líder dessa comunidade, líder espiritual dessa comunidade, orienta assim: membro da segunda igreja não vai no show do Jorge Mateus. Aí tem gente que diz, eu vou só para contrariar o pastor. Eu vou só para contrariar o pastor. Aí um dia o pastor fala assim, membro da segunda igreja não se joga do 3º andar de cabeça para baixo. E eu vou me jogar só para contrariar o pastor. A Bíblia diz que todos nós devemos nos submeter à autoridade do nosso governo. A palavra sujeitar é uma palavra militar, é entrar em forma, é se alinhar debaixo da autoridade. Quando os soldados entram em forma, eles estão debaixo da voz do comando do comandante, voz de comando do comandante. É isso que significa sujeitar. Ela não diz que nós devemos nos submeter se o governo for bom, ou se o governo for correto. Não, submeta-se ao governo. Se ele for um líder bom, eu me submeto. Se ele for um líder mau, eu me submeto. Quem era o rei na época de Pedro? Nero. E Pedro diz, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Lembre-se, Pedro escreveu essas palavras quando Nero era imperador. Ele não estava dizendo para submeter a Nero por causa de Nero. Não, ele diz para fazer isso por amor ao Senhor. Então, para aqueles de nós que seguimos a Jesus do século 21, isso significa que nós devemos ser cidadãos cumpridores da lei. Devemos pagar os nossos impostos, e vem mais imposto por aí, não é? Vem mais imposto por aí, CPMF,
vai tirar mais dinheiro do seu bolso. E aí a gente fica pensando assim, pelo amor de Deus, essa turma já roubou tanto, e agora eu tenho que continuar pagando mais. Agora só um parêntese aqui, irmãos, se a gente não pagar essa conta, nós vamos juntos para o ralo. É mais ou menos assim, eu chamei você para jantar, e eu falei assim, eu pago a conta, aí vai eu e você jantar, sentamos lá e a gente come, você, como sou eu que estou pagando, você vai comer 3 vezes mais, vou aproveitar, né? Aí você come, aí vem a conta, aí na hora da conta, caramba, eu trouxe 50 reais, deu 230, tem dinheiro para pagar não. Aí o dono do restaurante, problema de vocês dois. Aí você vai dizer assim, não, mas foi ele que me convidou. O dono do restaurante vai dizer o quê? Problema dos dois. Eu tenho uma opção, os dois vão ali para o fundo, os seguranças vão dar uma coça nos dois, e os dois depois vão lavar prato. Você está entendendo? A conta é nossa. Essa conta do Brasil é nossa. Não tem jeito da gente dizer assim, não aprova CPMF não. Se não aprovar CPMF, nós estamos perdidos. A gente tem que obedecer à lei do cinto de segurança, a gente não deve estacionar em vaga de deficiente. Bom, também não tem vaga nem para eficiente aqui no Brasil, né? Aqui em Itaperuna, pior ainda. Esses dias, alguém aqui me viu lá na Câmara dos Vereadores. Eu fui lá porque eles estavam discutindo esse assunto de estacionamento no centro da cidade. Eu fui lá porque eu sempre, desço a mamona aqui no púlpito falando que essa prefeitura não consegue colocar estacionamento rotativo. Aí teve uma discussão pública, eu fui lá, eu levantei, eu dei a minha opinião, eu falei, como cidadão, falei, olha, eu acho que tem que fazer assim, dei lá a minha opinião torta, mas a gente tem que participar. Olha, irmãos, eu estou pregando para mim mesmo agora. Por exemplo, a gente tem que obedecer à lei de limite de velocidade. Eu acho que a última parte do meu corpo que falta ser santificada é o pé direito. É verdade. Mas Deus e as multas, não necessariamente nessa ordem, estão trabalhando em mim. Estão trabalhando, Olha só, Pedro dá 2 razões pelas quais a gente deve se sujeitar ao governo. 2 razões. A primeira razão, por que está isso aqui? A primeira razão é a vontade de Deus. O versículo 15 diz assim, pois é da vontade de Deus. Alguma vez você já disse, se eu soubesse qual a vontade de Deus para a minha vida. Todos nós, Esse é um dos muitos lugares da Bíblia onde a vontade de Deus está em letras pretas, num fundo branco. É a vontade de Deus que você se submeta ao governo, por causa dele. Quando os pais dizem assim para os seus filhos, para eles fazerem alguma coisa, meu filho, faça isso. Aí os filhos sempre perguntam, por que, pai? Qual é a resposta número 1? Porque eu disse para fazer. Eu disse para fazer. Se você perguntar para Deus, Deus, por que eu tenho que parar quando um policial me manda parar? Deus vai dizer, porque eu disse para fazer. Eu disse para fazer assim. Mas realmente existe outra razão. Primeiro, você se submete ao governo porque é vontade de Deus. Segundo, você se submete ao governo porque isso vai calar os tolos. Isso vai calar a boca dos tolos. O versículo 15 diz que a nossa sujeição ao governo vai silenciar a ignorância dos insensatos. Vai silenciar os insensatos. O sentido aqui é colocar uma focinheira de animal nos insensatos. Por que isso, irmãos? Veja bem. No tempo de Pedro, os cristãos eram acusados de falsos crimes, entre eles atear fogo a Roma.
Eles foram acusados de serem ateus porque não adoravam o panteão de deuses romanos. Eles foram acusados de serem canibais porque falavam de comer a carne e beber o sangue. É a nossa ceia daqui a pouquinho. Então o crime principal deles, pelo qual eles foram presos, era traição, porque eles se recusavam a dizer César é o Senhor. Cristão não dizia isso. César é o Senhor. Por causa disso eles eram considerados traidores perigosos. Então, enquanto os cristãos devem confessar só Jesus como Senhor, Pedro está dizendo que eles devem se submeter ao governo, pois assim eles vão silenciar aqueles que estavam os acusando de traição. Se submeta ao governo, porque dessa maneira vocês vão calar a boca dos tolos. Veja só, você sabia que muita gente lá fora pensa que nós somos loucos só porque a gente é comprometido com Jesus? Você é louco. Por que você não toma uma taça de vinho? Porque eu tenho compromisso com Jesus. Você é louco. Jorge Mateus vem aí, por que você não vai? Ou por que você não foi? Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Algumas pessoas pensam que as pessoas como nós, que se reúnem aos domingos em adoração e para estudar a Bíblia, fazem realmente parte de um tipo de culto esquisito e assustador. Algumas pessoas nos classificam como fanáticos, loucos, ou elas pensam, ou nos comparam com aqueles líderes religiosos que levam centenas de pessoas ao suicídio. Muitos grupos organizados no Brasil acham que a gente quer substituir a nossa Constituição brasileira pela Bíblia, ou que a gente quer impor o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver a todas as pessoas através da força, ou que queremos eleger um presidente crente para transformar o Brasil numa espécie de ditadura cristã. Irmãos, as pessoas que dizem isso lá fora, elas são descritas no versículo 14 como ignorantes, no versículo 15, como ignorantes do que a Bíblia diz realmente como devemos viver. Elas ignoram, elas são ignorantes. O nosso trabalho é convencer essa gente lá fora de que nós somos bons cidadãos e que o que nós queremos para a nossa nação é somente aquilo que é justo para todas as pessoas. Eu não quero eleger deputado crente, senador crente, para defender a minha causa. Eu nunca precisei dizer, irmãos, para as autoridades, vocês lembram aquele tempo em que o corpo de bombeiro exigiu da gente uma porção de coisa que nós tivemos que gastar muito para adequar o nosso templo? Eu não precisei dizer, olha só, vocês vêm para cá fazendo essas ameaças, aí corpo de bombeiro, vem para cá fazer essas ameaças, eu vou chamar o deputado fulano de tal, vou chamar o senador fulano de tal, eu vou até o governador, porque eu vou dizer para o governador que vocês estão... Não! O que a gente fez? A gente cumpriu a lei. A gente cumpriu a lei. Esses dias eu ouvi de um líder religioso que quando o corpo de bombeiros chegou lá e bateu firme neles, tem que fazer isso, fazer aquilo, a lei diz que vocês têm que fazer isso, ele logo disse, olha aqui, aqui não, aqui eu chamo o deputado estadual, o deputado federal, se quiser eu chamo o senador, aqui não. Mas aqui na segunda igreja nós cumprimos a lei. É a lei que diz isso que a gente tem que fazer, é assim que a lei diz, então a gente vai fazer como a lei diz. E a gente silencia os insensatos, os ignorantes, cumprindo a lei. Então a primeira declaração é essa: eu me submeterei ao governo por causa de Deus. A segunda declaração que você deve fazer é essa daí: vou procurar entender o propósito de Deus para o governo. Vamos juntos? Vou procurar entender o propósito de Deus para o governo. Olha só, se eu e você somos bons cidadãos cristãos, a gente tem que entender por que o governo existe. Por quê? Há muitas coisas que o nosso governo no Brasil faz, mas essa passagem
diz que Deus instituiu o governo por duas razões. Duas. De acordo com o versículo 14, o governo é enviado por Deus por duas razões. Diz assim: são enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. C.S. Lewis declarou dessa forma: o Estado existe simplesmente para promover e proteger a felicidade cotidiana do ser humano nesta vida. É isso que o Estado tem que fazer. Lewis continua dizendo: um marido e sua esposa conversando diante de uma lareira, um par de amigos em um jogo de dardos num bar, um homem lendo um livro em seu próprio quarto ou cuidando do seu próprio jardim. É para isso que o Estado está lá. E a menos que ele esteja ajudando a prolongar e proteger tais momentos, todas as leis, exércitos e tribunais são um desperdício de tempo. O governo existe para proteger e promover a felicidade cotidiana do ser humano. Vamos examinar então esses dois objetivos. Primeiro, o governo é instituído para punir a conduta errada. A Bíblia diz que Deus usa o governo como instrumento de justiça para punir os transgressores. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 13, de 3 a 4: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Olha que coisa linda, não é? Uma espada não é usada para dar uma palmada em alguém, não. Você entende? Uma espada é usada como uma arma letal, era um objeto de morte. O contexto disso aqui, não é? Você quer viver os governantes devem ser temidos pelos que praticam o mal. Pratique o bem e o governo vai enaltecer você, pois o governo é servo de Deus para o seu bem. Continua o texto. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade ou o governo não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Espada não é para dar palmada, espada é para cortar a cabeça. O governo está lá para isso. Algumas pessoas dizem que isso aqui é base bíblica para pena de morte. Eu não sou muito favorável disso não, mas nunca é certo buscar vingança pelas próprias mãos, não é? Quando você é injustiçado. Qual é o trabalho do governo? Promover a justiça. Promover a justiça. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, Pedro puxou a espada. Não vai prender Jesus não. O que Jesus disse? Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Ou seja, Jesus se submete à autoridade. Mesmo estando certo, ele se submete à autoridade. Ele estava dizendo para Pedro: não lute contra esses funcionários do governo, porque eles têm o poder dado por Deus para executar a justiça com a espada, mesmo quando eles estavam prendendo Jesus injustamente. Jesus reconhecia o princípio de que o governo está lá para executar justiça. Segundo, o governo é instituído para honrar a conduta correta. Governo, irmãos, não é ordenado por Deus apenas para punir o mal, mas para aplaudir o bem. O governo está lá para isso. Imagine que você esteja dirigindo numa estrada, aí um policial faz sinal, você para, o policial caminha até você, um bloquinho na mão, ele diz assim: olha só, eu quero cumprimentar o senhor pela forma segura que o senhor estava dirigindo. E aí ele preenche o papel, destaca o papel e diz: aqui está um vale para você fazer um lanche de graça no Bob's. Isso não vai acontecer, não é? Mas é assim que o governo deveria agir.
Você entende? O nosso governo tem poucos heróis. Nosso governo reconhece pouco os bons cidadãos. Parece que a tônica é o seguinte: se você fizer o certo, não está fazendo mais do que sua obrigação. Ok, fazer o certo é obrigação. Mas, irmãos, eu acredito biblicamente que se a gente fosse mais honrado quando a gente fizesse o certo, mais pessoas iriam querer fazer o certo. Você entende? A gente vive numa cultura pós-moderna, onde as pessoas insistem que não há verdades absolutas, não há padrões absolutos de certo ou errado. As pessoas dizem isso. As pessoas estão dizendo assim: o que é certo para você pode não ser certo para mim, o que é errado para você pode não ser errado para mim. É por isso que a gente está, irmãos, nesse debate nacional sobre aborto, casamento homossexual. O Brasil está em apuros, porque nós estamos quebrando um código moral que serviu muito bem, por muitos anos, para o bem da nossa sociedade. Agora a gente está vivendo uma moral e uma ética pós-moderna do que é certo para você pode não ser certo para mim, o que é errado para você pode não ser errado para mim. Então é um negócio que não tem mais fundamento, não tem mais uma direção, não tem mais um alicerce. A ética que nós vivíamos até agora era chamada de judaica cristã, baseada num código moral da Bíblia, incluindo os 10 mandamentos. Então, irmãos, como cidadãos, a gente tem que entender o propósito de Deus para o governo. O governo defende esses padrões morais que tem permitido que Deus abençoe a nossa nação. Aliás, o governo tem que defender isso. Então, 2 afirmações. Primeiro, eu me submeterei ao governo por causa de Deus. Segundo, eu vou procurar entender o propósito de Deus para o governo. Terceiro e último, eu sou livre para ser um servo de Deus. Olha só as primeiras e últimas palavras do versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, olha, vivam como pessoas livres e vivam como servos de Deus. No Brasil, irmãos, a gente pode desfrutar de muita liberdade religiosa, muita liberdade. Entre elas, a liberdade de culto. A gente tem outras liberdades, a liberdade de expressão. A gente tem uma outra liberdade fundamental para a nossa democracia, a liberdade de imprensa. Mas antes da palavra liberdade ser uma palavra da língua portuguesa, ela já era uma palavra da Bíblia. Liberdade é um direito, mas também uma responsabilidade. Nós somos livres, mas nós nos submetemos de bom grado ao nosso governo, e nós nos submetemos a Deus como nosso Senhor. A palavra traduzida aqui como servo, na verdade é a palavra escravo. Significa que nós sempre respondemos a um poder superior. Talvez você esteja perguntando: eu sei que eu deveria me submeter ao meu governo, mas e se o meu governo diz para eu desobedecer a Deus? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Felizmente, isso ainda não aconteceu no Brasil. Já está acontecendo nos Estados Unidos, uma nação cristã, protestante. Há 3 semanas atrás, uma funcionária de um cartório americano foi presa, porque como cristã que ela se recusou a assinar a certidão de casamento de pessoas do mesmo sexo, e ela foi presa por isso. E o juiz disse: vai ficar na cadeia até resolver obedecer a lei. Então vamos lá. Se o governo mandar eu fazer alguma coisa que desobedece a Deus, o que eu faço? Você escolhe obedecer a Deus. O nome disso é desobediência civil cristã. Desobediência civil cristã. Essa deve ser a nossa escolha quando as leis feitas pelos homens ordenam violar as leis de Deus.
O Antigo Testamento. Você lembra da história de Daniel? Daniel é um exemplo perfeito de desobediência civil cristã. Perfeito. Ele era um filho de Deus, exilado na Babilônia, mas ele se submeteu aos líderes babilônicos. Ok. Mas quando uma lei foi promulgada, essa lei dizia que as pessoas não podiam orar a nenhum outro Deus. Elas só podiam orar ao rei. As orações deveriam ser dirigidas ao rei. O que Daniel fez? Desobedeceu a lei e orou a Deus. O que aconteceu com ele? Jogado na cova dos leões. Mas Deus o preservou. Então, se o nosso governo aprovar uma lei, dizendo, por exemplo, que eu não posso mais pregar a palavra de Deus, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou pregar a palavra de Deus. Desobediência civil cristã. Vou pregar a palavra de Deus. Se o nosso governo aprovasse uma lei proibindo as orações públicas, você não pode mais orar em público, o que nós vamos fazer, irmãos? Continuar orando em público. Aí nós vamos presos. O que a gente faz, irmãos? Continua orando em público. Desobediência civil cristã. À medida que vemos a degradação moral do nosso país, você sabe o que a maioria dos cristãos está fazendo? A gente está vendo a degradação moral do nosso país. Sabe o que a maioria dos cristãos está fazendo? Nada. Nada. Alguns até colocam a mão no rosto e dizem: que coisa horrível. E não fazem mais nada. Eles se trancam nas suas casas, sentam no aconchego do seu sofá e se escondem do que está acontecendo. Um estadista britânico chamado Edmund Burke escreveu: o mal triunfa quando os bons homens não fazem nada. Então, por causa do que está em jogo no Brasil, é imperativo que nós sejamos cidadãos cristãos comprometidos e conscientes. Vou dizer 3 coisas que você deve fazer como um cidadão cristão para fazer diferença positiva no nosso país. Primeiro, vote com inteligência. Vote com inteligência. O saquinho de cimento para ajudar a fazer a sua calçada pode estar comprando o seu voto para uma pessoa errada, e depois você vai sofrer 4 anos debaixo da mão pesada de um governo ruim. Vote com inteligência. Significa votar com a cabeça. Quando se trata de questões morais, a gente tem que ver o que a Bíblia diz com uma das mãos, e com a outra mão votar no candidato que apoia o que a Bíblia diz. A gente tem que fazer assim. O meu conselho não é que você vote no PT ou vote no PSDB. Meu conselho é que você vote na Bíblia, e quem defende a Bíblia. Segundo, ore por nossos líderes. Ore por nossos líderes. Como eu falei há 15 dias atrás, nós estamos numa guerra cultural no Brasil. Mas as armas da nossa luta não são armas físicas, são armas forjadas por Deus, podem derrubar fortalezas que Satanás ergue. A nossa arma secreta é a oração. A Bíblia ensina que a gente tem que orar por aqueles que estão sobre autoridade em nossa vida, para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica. Como igreja, a gente ora muito pouco pelos nossos governantes. Fazemos muito pouco isso. Terceiro, comunique suas convicções. Você não deve fazer nada antes de orar, mas depois de orar, você tem que fazer com que a sua voz seja ouvida. É por isso que eu fui na Câmara dos Vereadores, e quando me deram a palavra, eu fiz com que a minha voz fosse ouvida. Meu protesto foi ouvido pelos governantes. Eu fiz a minha voz ser ouvida. Você percebeu como alguns desses grupos que têm uma agenda moral diferente do que nós acreditamos são barulhentos? São barulhentos.
eles são organizados. Por exemplo, há algumas organizações em prol do movimento homossexual no Brasil, são várias organizações. O que eles estão fazendo? Lobby lá na Câmara, né? Organizando deputados, trazendo deputados para o lado deles. Eles estão elegendo deputados, eles estão se manifestando nas redes sociais, eles estão afrontando quem lhes são contrários, eles estão enviando cartas e e-mails aos milhares para o Congresso Nacional, fazendo pressão para que o Congresso Nacional aprove as leis que sejam favoráveis ao que eles pensam e são contrários ao que a palavra de Deus ensina. Pode haver muitos de vocês que não concordam com o aborto, não concordam com o casamento homossexual, mas desde que isso não envolva você pessoalmente, você permanece calado, apático. Querido, você está de pé à margem da questão, porque você acha que a batalha não é sua. Mas quando se trata de questões morais, muitos cristãos têm sido culpados do pecado do silêncio. Pecado do silêncio. Então eu quero encorajar você a escrever carta, enviar e-mail, ligar, fazer o que for possível para que os nossos líderes saibam o que você pensa sobre essas questões morais. A Câmara dos Vereadores da nossa cidade convocou uma audiência pública, audiência para ouvir o público, sobre o que o público pensa, sobre a organização do espaço urbano, que é o estacionamento. Aí eu fui, o público foi chamado, sabe quantas pessoas tinham lá? Meia dúzia. Se a gente lotasse a Câmara, e se a gente fizesse um barulho, eu tenho certeza que essa briga mesquinha entre Câmara dos Vereadores e Prefeitura iria ser logo resolvida e nós teríamos o espaço urbano democraticamente organizado. Democraticamente. Eu estou falando uma questão tão simples, tão boba, né? Pode parecer tão tola, mas está aqui pertinho da gente e a gente não vai lá. Aí você vai dizer assim: pastor, eu tenho mais o que fazer. Ok, então depois não reclama quando o governo aprovar as coisas que vão influenciar você. Se nós não deixarmos que a nossa voz seja ouvida, que tipo de nação nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Durante a Segunda Guerra Mundial havia um pastor alemão chamado Martin Niemöller. Ele lutou pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, mas ele passou a acreditar que o que Hitler fazia era mal na Segunda Guerra Mundial. Finalmente ele foi preso, ele passou muito tempo num campo de concentração de prisioneiros em Dachau, e por muito pouco ele não foi executado no final da guerra. Ouça as palavras dele em 1945. Primeiro eles vieram contra os comunistas. Eu não protestei, porque eu não era comunista. Em seguida eles vieram contra os judeus. Eu não protestei, eu não era judeu. Depois eles vieram contra os católicos. Eu não falei nada, eu era protestante. Por fim eles vieram contra mim. E nesse momento não havia ninguém que falasse por mim. A gente está sendo culpado porque a gente abre a boca para condenar o nosso governo, mas a gente não ora. A gente está sendo culpado porque a gente reclama dos nossos governantes, mas a gente vota errado. E a gente está errado quando a gente não abre a boca para defender o que a gente acredita. A gente tem que ser bom cidadão, bons cidadãos cristãos. Esse é o ensinamento claro da palavra de Deus. A gente pode fazer a diferença. Alguns dias atrás eu vi na televisão uma mulher, numa dessas cidades do interior aí do Brasil, soube que os vereadores iriam aumentar o próprio salário. Eu não consigo entender, acho que é só o Brasil que tem isso. Os caras votam o próprio salário, né? Os caras votam o próprio salário. Ela ficou tão indignada. Ela foi numa sessão da Câmara e ela protestou. Então naquele dia não houve votação. Aí a votação foi marcada para alguns dias depois.
Isso caiu no ouvido da população, e a população indignada, no dia da votação, lotou a Câmara dos Vereadores. O projeto não foi passado, e por fim foi aprovado, que na próxima legislatura, ou seja, os próximos vereadores, vão ganhar apenas um salário mínimo. Um salário, não aumentar o próprio salário, e ainda mais, diminuir o salário dos próximos vereadores. Que coisa interessante, né, irmãos? Uma mulher, assim, ela não é vereadora, ela não é diretora de escola, ela não tem cargo de liderança, uma mulher, foi lá, abriu a boca, isso foi gravado, botaram nas redes sociais, na internet, a população viu, a população apoiou, a população foi na Câmara dos Vereadores, e foi feito o que tem que ser feito. O povo foi ouvido. Que país nós vamos deixar para as próximas gerações? Se a gente se calar, tem gente falando no nosso lugar. Ok, você não vai sair daqui mais espiritual com essa mensagem, mas eu gostaria que você saísse daqui mais consciente de que o mundo lá fora depende da sua ação, e a gente pode fazer um mundo melhor se a gente agir de maneira coerente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. A Câmara vai fazer mais uma audiência pública sobre o estacionamento lá no centro da cidade. Quem sabe a gente poderia lotar a Câmara e fazer um barulho lá dentro, não é? Porque fica esse joguinho, a prefeitura não faz, a Câmara não deixa, a Câmara quer fazer, a prefeitura é contra. A gente tem que ir lá, irmãos, e colocar na cara deles: a gente quer que vocês façam, dão um jeito de vocês, é problema de vocês, resolvam, porque a gente precisa. E outras questões. Vamos orar pela nossa nação, irmãos? Curve a sua cabeça, feche os olhos. Vamos honrar. A gente não tem um rei sobre a nossa nação, mas tem uma presidente. Ore por ela. Para cada reclamação que você fizer do governo, faça uma oração. Equilibra isso na balança. Meu Deus, a gente quer ter uma nação justa, pacífica, tranquila, para criar os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a agirmos como bons cidadãos e tratar o nosso governo com a devida honra, por amor a Ti, Senhor, por amor à Tua palavra e aquilo que ela nos ensina. Dá-nos a Tua bênção, Pai, por favor, e nos ajude a deixar um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos.